artigo científico, ou estamos a falar de uma monografia ou de uma dissertação? Estamos a falar de quê? Estamos a falar do cumprimento de um conjunto de regras. Primeiro, no plano formal, estamos a falar das regras acadêmicas, onde se inclui a modalidade de citação, a composição dos capítulos, a distribuição em termos de equilíbrio entre as partes. Portanto, são regras definidas normalmente pelo Conselho Científico da faculdade, do departamento, da universidade, ou ainda pelo Conselho Científico da revista científica. São estas questões que nós designamos de questões acadêmicas, questões acadêmicas, que podem variar muito conforme as regras da universidade. Há uma universidade que usa a norma APA, outra Vancouver, outros ABNT, enfim, tudo isso são questões, digamos, variáveis. Mas há outras questões substantivas, questões de qualidade, que são as questões científicas. Estas são invariáveis, são universais. As questões relacionadas ao método científico. As regras acadêmicas variam muito e ninguém conseguirá saber tudo sobre regras acadêmicas, mas os métodos científicos, estes sim, são universais, são padronizados. Também falamos ontem sobre a escolha do tema. Como escolher um tema? O que é um bom tema? Quais são os critérios que nos permitem verificar um bom tema? Antes disso, lembramos que tínhamos que saber separar entre a temática e o tema. Portanto, depois de termos o tema, temos de olhar para aqueles 3 critérios: a atualidade, a relevância e a pertinência. Sendo o tema atual, pertinente e relevante, nós depois vamos fazer a viabilidade do estudo. Será que esse tema pertinente, atual e relevante é um bom tema para mim? Será? Bem, para você saber se é um bom tema, vai ter que ver a questão do acesso às fontes primárias, a questão do acesso às fontes secundárias, as questões logísticas, que envolvem, por exemplo, o tempo necessário para realizar o estudo, os recursos financeiros que precisas mobilizar. Enfim, foi um bocadinho sobre isso que falamos ontem e também, lembrando, a escolha do orientador. Como escolher o orientador. E lembrem-se que nós falamos de 3 tipos de orientadores, não é? Sim. Quais são? Temos o laissez-faire, o mandão e empático. Exatamente. Aquele orientador bonzinho demais, que deixa tudo passar, para ele tudo está bom. Esse não te orienta nada, não te ajuda. Se você for um estudante preguiçoso, um estudante pouco preparado, você até pode achar que encontrou o melhor orientador, porque ele está a te autorizar tudo, a dizer que está tudo bem. Mas isso pode te custar caro quando chegar à altura de fazer a defesa, porque aí vai encontrar eventualmente professores mais rigorosos e vai dizer: como é que o professor então deixou que eu fizesse isso? Isso está errado. Isso muitas vezes acontece com o orientador laissez-faire. Já o orientador mandão é aquele que só diz está errado, melhora, está errado, mas não diz como corrigir nem o que está errado. Recomendamos o 3º tipo de orientador empático, aquele que compreende o nosso problema, se coloca no nosso lugar, diz-nos o que está mal, mas ajuda-nos a superar. Este é o orientador ideal e é aquele que vocês devem procurar. Ok? Isso foi recapitulação da aula passada. Aqui a gente também faz isso, recapitulação da aula passada, para lembrarmos. Ok? Hoje, depois de termos visto essas questões, vamos falar sobre a questão da metodologia. Como escolher a metodologia da pesquisa. Como é que se escolhe a metodologia de uma pesquisa? Bem, muitas vezes a dúvida que se coloca em relação à metodologia de pesquisa é a seguinte: vou fazer inquérito ou vou fazer entrevista? Os estudantes começam por falar do inquérito da entrevista. E eu digo que essa é uma pergunta do meio.
Você não começa a perguntar se vai fazer inquérito ou entrevista. Você tem que primeiro se colocar se vai fazer um estudo qualitativo ou quantitativo. Portanto, nós temos, do ponto de vista de metodologias, temos as metodologias qualitativa, temos a metodologia quantitativa e temos a metodologia mista. A metodologia qualitativa normalmente ela aponta para a natureza, a qualidade do objeto. Qualidade. Nós queremos compreender as propriedades constitutivas do fenômeno. Quando é disso que se trata o nosso estudo, compreender a natureza do fenômeno, a sua constituição, nós temos que optar por uma metodologia qualitativa. Estamos na qualidade. Quando queremos saber, por exemplo, o número de ocorrências, a frequência, quando queremos saber a frequência de um fenômeno, quantas vezes se repete o crime, quantas vezes se repetem as dores lombares, quantas vezes se repetem os desmaios, os enjoos, eu vou fazer um estudo quantitativo. Quando eu vou fazer um estudo em que, além de estudar o número de vezes que o paciente desmaia, num mês, por exemplo, ou numa semana, eu quero saber a intensidade da dor de cabeça. E numa consulta eu peço para o estudante fazer uma espécie de avaliação do nível de peça só para os estudantes desligarem os microfones. Desliguem só os vossos microfones. Desliguem vossos microfones. Eles conseguem me ouvir. Vira só para aqui. Desliguem os microfones. Quando quiserem pedir a palavra, peçam no grupo do WhatsApp. Eu não sei se vocês estão a assistir a aula pelo telemóvel ou pelo computador. Quem está a assistir pelo computador pode muito bem desligar o microfone do seu dispositivo e falar com o Henrique no WhatsApp quando quiser alguma coisa. Quem está a falar no telemóvel, garanta só que à sua volta haja silêncio, para nós não ouvirmos os vossos ruídos. Estava a dizer, podemos também optar por estudar um fenômeno olhando para a qualidade, a natureza do fenômeno, para o número de ocorrência em simultâneo. Sim. Então, nós aqui vamos falar da mista, que é a combinação. Bem, este é o primeiro momento, tem que ficar claro. O que é uma pesquisa qualitativa, o que é quantitativa. Quantitativa tem a sua unidade de referência, o número. O número é a unidade de referência da pesquisa quantitativa. Portanto, o número está aqui. Já a pesquisa qualitativa é a palavra, ou texto, mas vamos dizer a palavra, que é a unidade. É a palavra. O que é isso, número, palavra? Quando nós estivermos a fazer análise de dados,
na pesquisa quantitativa, nós temos que organizar os números. Vamos fazer frequência, média, mediana, desvio padrão, assim uma análise estatística mais descritiva, ou ainda numa análise estatística mais inferencial, podemos fazer ANOVA, MANOVAs e outros tipos de testes estatísticos para a gente estabelecer correlações entre variáveis, associações, enfim. Isto é tudo no plano da análise quantitativa. Quando a análise é quantitativa, eu dou primazia ao que os números dizem, à ocorrência, à quantidade. Exemplo, eu quero estudar o peso da inflação em Angola, particularmente na capacidade das famílias poderem adquirir a cesta básica. Okay? Quero estudar o impacto da inflação no salário nacional, numa perspectiva quantitativa. Então, eu vou dizer, em março de 2022, 85.300 kwanzas dava para comprar 1 litro de óleo, 2 kg de arroz, 3 tal, 4 disso, pá. Isto era possível comprar nesta data. Na data no mesmo mês, mas em 2023, este mesmo salário, 85.300 kwanzas, dá para comprar 0,5 litros de óleo, 1 kg de arroz e pá. Portanto, quando o estudo é quantitativo, só por essa comparação eu explico a variação, a baixa do poder de compra do salário nacional. Quantitativo é só olhar o que mudou nos números para comprovar. Assim, uma explicação objetiva e simples. Imaginem o mesmo tema tratado numa perspectiva qualitativa. Não basta dizer isso. Então, aqui eu teria, e como é que eu faria isso? Aplicava um inquérito para as pessoas, quanto é que ganha, quanto é que conseguia comprar, ou mesmo sem aplicar inquérito, eu podia fazer uma consulta documental aos relatórios do IPC, o Índice de Preço do Consumidor, e podia ver essas variações e comparava. No estudo qualitativo, não me basta ir ao relatório do IPC. Eu preciso agora olhar, por exemplo, se o litro de óleo, que custava 500 kwanzas, agora está 800. Eu vou perguntar às famílias como é que elas cozinham o almoço. Olha, agora a comida tem menos tempero, tem que poupar o óleo. Isso já não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Eu hoje já, às vezes, eu fazia pelo menos uns 4 finais de semana do mês, havia ali 2 finais de semana que comíamos um calulu de carne seca, um peixe, um calulu, estou com saudade de calulu de peixe grosso, cozido, comer com fungo sábado. Nos 4 finais de semana do mês, pelo menos 2 nós conseguíamos comer um bom calulu, assim, mas hoje podemos ficar mesmo um mês, dos 4 finais de semana não há calulu nem nada. Ou seja, o número de refeições por família pode se manter, mas a qualidade das refeições pode variar. Então, não, nós continuamos a almoçar, a jantar e ter uma tabicha ou pequeno almoço. Continuamos a ter. Só que o pequeno almoço que tinham em março de 2022 tinha frutas, tinha sumo, tinha quiçanga, tinha quitutes, tinha um bifezinho, tinha um pão, tinha um leite. Era um pequeno almoço diversificado, que a pessoa podia escolher. Hoje ainda tem pequeno almoço, mas você só encontra o chá, o pão com a manteiga. Antes tinha o chá, o pão, o bife, o queijo, você que escolhia. Portanto, a análise qualitativa, ela não se foca apenas não se limita
na variação dos números, mas na quantidade. E muitas vezes a análise qualitativa tem sempre uma parte da análise quantitativa. É quase impossível falar da qualidade sem falar simultaneamente da quantidade. Porque eu estou a falar da qualidade de 5 pessoas, então, que já tem quantidade. Sim. Então, por que não fica uma pesquisa mista? Pois, não é. O que de fato torna uma pesquisa qualitativa ou quantitativa ou mista? É o pendor. Predominância. É a predominância. Se a minha explicação é predominantemente quantitativa, 80% da minha explicação, 75% da minha explicação é baseada no número, ok? Então estamos diante de uma pesquisa quantitativa, porque os outros 25% eu posso estar falando da questão qualitativa, mas não é isto que vai fazer a pesquisa ser qualitativa ou quanti-qualitativa, que é assim também que a literatura apresenta. Muitas vezes vocês vão encontrar isto que estamos a chamar de metodologia mista, ela também pode ser chamada de pesquisa quali-quantitativa, uma forma de escrever aglutinado para dizer que é uma pesquisa usou metodologia mista. Não é isso que torna mista, ok? O que torna mista é quando eu predominantemente uso o pendor qualitativo e o pendor quantitativo numa forma equilibrada, ok? Um exemplo assim banal, pronto. Salada de frutas. Você não pode dizer que pegas 4 maçãs, rodelas, cortas assim em cubozinhos na tigela, 4 maçãs e uma meia banana, pões lá e dizes que aquilo é salada de frutas. Não. Aquilo é maçã com um pouco de banana. Para ser salada de frutas, tu tens que colocar em quantidade mais ou menos proporcional a banana e a maçã. Ou a banana, a maçã e outras, não é? É a mesma coisa. Muitas vezes a gente pergunta, você comeu o quê? Arroz com feijão ou feijão com arroz? Por que a gente não diz que é feijão com arroz e diz arroz com feijão? O arroz quase sempre tem maior quantidade. Exatamente. Exatamente. Por que não é ovo com pão? É pão com ovo. É a quantidade que predomina. É a mesma coisa aqui. Água doce. Água com açúcar. Exatamente. Por que não açúcar com água? Pois, porque o principal é... Pois, tens que diminuir o nosso volume. Do alto-falante. Sim, é aquilo. É aquilo. Se eu diminuir, vai ser ouvir, porque você quando eu fiz isso, eu estava ouvindo. Então optei em... Mute, põe mute para eles todos. Silencia-os. Mas eles podem desligar os seus próprios microfones. Acho que não estou ouvindo. Mas o microfone que desativaste é o meu ou deles? O dele. Ok, pronto. Agora eles estão a ouvir. Ok, pronto. Assim evita isto. Pois, desculpem. Exatamente. A questão que determina se uma pesquisa é qualitativa ou quantitativa não é só porque consultaste lá uns relatórios econômicos ou umas estatísticas, já passa a ser quantitativa. É a predominância explicativa. Ok? Portanto, esta é a primeira questão que nós devemos ter, a predominância. Agora, como escolher a metodologia? Doutor, desculpa. À vontade. Quando falou de qualidade, uma pesquisa qualitativa, né, foi muito primordial a palavra. Não consegui entender. Ok. Não é o elemento primordial. Quando é qualitativa a pesquisa, a preocupação do estudo é compreender a qualidade do objeto de estudo, nomeadamente as suas propriedades, a sua natureza. Nós explicaremos o problema, procuraremos a solução com base na qualidade da natureza. Tanto é que essa pesquisa também é chamada de pesquisa intensiva. Portanto, o objetivo é aprofundar,
esta aqui quantitativa é também chamada de extensiva, de extensão. O objetivo aqui é o número, a quantidade, abarcar o máximo. Portanto, podes encontrar no material a ler, eu sou um pesquisador, essa é uma pesquisa mais intensiva, essa é uma pesquisa mais extensiva. A intensiva é qualitativa, a extensiva é quantitativa. Agora, a questão da palavra. Ok, quando nós estamos a analisar, nós temos aquilo que chamamos de objeto sintagmático. O que é que nós vamos pegar para analisar? Aqui nós pegamos assim o número, olhamos no número para fazer análise de dados. Vamos fazer frequência, vamos fazer tabela cross-tab, incidência, prevalência. Tudo sobre os números. Aqui é sobre as palavras. O MaxQDA, que é um software de análise de dados qualitativo, ou Atlas TI, quando nós fazemos análise de dados qualitativo, o que é que ele faz? Ele faz análise de discurso. Por isso que eu falei a palavra. A palavra na análise qualitativa é central. Eu estou, por exemplo, a estudar confiança nas instituições políticas e faço entrevistas a estudantes universitários, a profissionais de diferentes áreas. Há palavras específicas que, quando antecedidas ou sucedidas de uma palavra, denotam que essa pessoa tem maior ou menor confiança. Quando tem um problema, problema de assalto no seu bairro, qual é a instituição que recorre primeiro? Ele vai dizer, eu geralmente falo com o Soba, vou procurar meu primo que é das FA para ir lá comigo, procurar o bandido, lhe amarramos, não sei o quê. E não vais a uma esquadra de polícia? Esquadra? Também vou às vezes. Ok. Esse não precisa me dizer que confia ou não na polícia. Sim. Eu, pelas palavras dele, eu já consigo ver. Então, isso chama-se análise de discurso. É o que se faz na pesquisa qualitativa. O investigador nem sempre pergunta diretamente assim, confia na polícia? Não confias? Nem sempre, não precisa. Ele só faz perguntas. Quando há um assalto na sua bairro, o que é que vocês fazem? E ele ouve. Normalmente, aqui é um jovem mesmo, nos procuramos, não sei o quê. Ou eu vou procurar, então ele até diz que procura um militar, um polícia, mas procura porque é primo dele. Ele não procura porque é polícia. Procura porque é primo dele, tem arma, tem corpo, opulência física. Então, a gente aí consegue perceber. Por isso é que eu usei a palavra. É análise de discurso. Aqui normalmente é análise estatística ou matemática. Na quantitativa faz-se análise estatística e matemática. Aqui faz-se análise de discurso. Analisar as palavras, a ordem, o tipo de palavra que usa. O MaxQDA, por exemplo, consegue te dar uma estatística de quantas vezes uma certa palavra foi usada para responder à pergunta 4. Você faz 5 entrevistas e depois faz a transcrição. Ele vai contar, vai dizer que das 5 pessoas que você entrevistou, a pergunta número 3, a média de uso da palavra não acredito é esta. Ele te dá estatisticamente, diz, olha, a pergunta 4, das 5 pessoas que responderam, 40% ou metade delas disseram não acredito. Aí a unidade são as palavras. E olha, como disse há pouco tempo, mesmo na análise qualitativa há uma certa estatística. Sim. Ele diz quantas vezes a pessoa disse a palavra tal. Okay? Então nós estamos a fazer análise de discurso. Você diz, não, calma aí. A palavra duvido, a palavra acredita, a palavra muito bom, aparece em 58 mil palavras de uma entrevista. É 19 palavras, 19 vezes. Tem que ver o que eles estão a dizer. Isso chama a atenção para você analisar. Então você começa a ler aquela resposta. E aí vai fazer unidade de contexto, unidade de análise, unidade de registro. Mas isso vamos ver na aula de quinta-feira, quando vamos a falar da análise de dados. Okay? Aqui só queríamos dizer
O que é que está em causa quando a metodologia qualitativa está em causa o quê? A intensidade, a natureza do objeto, e nós olhamos para o discurso, para as palavras. Aqui está em causa o número de frequência de ocorrência de um fenômeno. Estamos a falar do número, da quantidade. Aqui é a combinação dos dois em proporção mais ou menos equitativa. Porque de algum modo eles acabam sempre por combinar, mas quando a combinação é equitativa, falamos em mista. Bem, como é que eu escolho uma metodologia? Um estudante do grupo que quer falar. Senhor João, gostaria de saber qual a diferença que existe entre o discurso e o conteúdo, ou a análise do discurso e o conteúdo. A análise do discurso e a análise do conteúdo é, no caso aqui do nosso exemplo, a mesma coisa. Porque o discurso é a resposta que nós obtemos em sede da nossa entrevista, que é o discurso da pessoa, e nós estamos a analisar o discurso. Há um tipo específico na literatura que se refere à análise do discurso como o discurso político, ok? Na literatura há uma análise do discurso muito particular, que é a análise do discurso político. Isso é outra questão muito específica, ok? Mas quando nós estamos a falar análise de conteúdo ou análise de discurso em ciências sociais, estamos exatamente a falar da mesma coisa. É o conteúdo da entrevista. A entrevista é um tipo de discurso, uma exposição. E como são representados os dados na pesquisa qualitativa? Isso é pergunta para a Paula de quinta-feira sobre análise de dados. Mas assim, rapidamente, porque aqui ninguém fica sem resposta. Ninguém fica sem resposta. Essa é a parte boa de vocês fazerem curso aqui. Ninguém fica sem resposta. Como é que se apresentam os dados de análise qualitativa? Bem, nós apresentamos os dados de análise qualitativa partindo de uma grelha de análise. Há uma grelha de análise, existem vários modelos, mas eu geralmente usei na minha dissertação de mestrado, na minha tese de doutoramento, o modelo de Giglione e Matalon, uma tabela que tem 3 colunas. Uma coluna é análise de contexto, outra análise de registro e outra categoria. Na categoria a gente põe no fundo o tipo de assunto que estamos a falar, depois pomos o que ele falou, depois tiramos um certo do que ele falou. Organizamos dessa maneira. Nós criamos as chamadas categorias analíticas. Vai ser aula de quinta-feira. Na quinta-feira vamos desenvolver bem. Categorias analíticas. Cada uma daquelas categorias analíticas vai corresponder a uma secção da nossa análise de dados. A análise é feita de maneira corrida, texto corrido, com excertos, com citações. Mas isso vamos, como disse, na quinta-feira desenvolver. Espero que tenha dado para não ficar com toda a dúvida até quinta-feira. Questões de natureza epistemológicas, questões metodológicas, implicações logísticas e conveniências particulares. Isso se parece muito ao que vimos numa aula de ontem, né? Quando se falava da escolha do tema. Exatamente. A escolha da metodologia é mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Porque a metodologia, nas questões epistemológicas, vai exigir do investigador um certo domínio. Eu, se não sou, digamos, muito familiarizado com números, não sou muito amigo da matemática, isso já é um sinal para eu ver se não é recomendado, se não é mais adequado ou conveniente para mim escolher uma metodologia mais qualitativa. Por que como eu vou, como se diz na gíria, vou-me arranjar só problema para quê? Se até às vezes aquele tema é possível tratar quantitativo ou qualitativamente. Aqui a questão do nosso domínio é importante. Se o tema é possível tratar quantitativa e qualitativamente, escolhe a metodologia que você tem mais domínio. Exatamente. Conveniências e particularismos. As implicações logísticas. Se eu tiver que fazer inquérito, eu tenho que ter uma amostra representativa. E para este tema, a amostra representativa aqui tem que ser no mínimo uns 300 inquéritos. E 300 inquéritos, hoje já não se imprime papel, né? Você vai ao Google Form, cria um formulário, envia o formulário para as pessoas, ou põe num tablet as pessoas preenchem. Mas no passado, imagine, tinhas que imprimir 300 inquéritos. Eu já fui aplicar inquérito no Ambo, no Mochico, no Quando Cubango.
Lembro-me ainda em 2008, 2007, com mochila no âmbito, mochila bem grande, e com 300 inquéritos andados debaixo do sol. Poxa, isso são implicações logísticas. Então, tens dinheiro para imprimir as folhas? Quem é que vai aplicar? Portanto, ao escolheres a tua metodologia, tens que saber que a metodologia tem uma implicação logística, no caso. As questões metodológicas também é o teu domínio. Você facilmente consegue elaborar um guião de entrevista ou um questionário para fazer o inquérito. E que tens de domínio em termos metodológicos. Esse estudo, do ponto de vista operacional, é mais prático fazer uma entrevista para compreender isso ou um inquérito. Porque a natureza do tema também determina a metodologia. Além de tudo isso que eu estou a dizer. Há temas que, pela sua natureza, imagine que queira estudar transtornos e traumas do luto. Vocês acham que esse tema é mais fácil por quantitativo ou qualitativo? Transtornos e traumas do luto. Qualitativo. Qualitativo. Porque é uma questão de profundidade. Tens de compreender as particularidades, cada um ouvir. Não das as pessoas para preencherem x. Podes até perguntar, sente saudade do seu ente querido? Quantas vezes pensa nele? 2 vezes por mês, 1 vez. Mas uma pessoa que pensa 1 vez por mês na mãe, ou que pensa 5 vezes, você não consegue ver qual é a profundidade de quem. Não é por ele pensar mais vezes na mãe que pensa mais do que aquele que só pensa 1 vez. Aquele que pensa 1 vez, se calhar, quando lembra da mãe, chora um dia inteiro, não consegue trabalhar, não consegue sair, fica deprimido. Aquele que pensa várias vezes, se calhar, mesmo pensando, consegue levar a vida dele. Portanto, há questões que não se medem numericamente, medem-se mais do ponto de vista qualitativo. Isso é algo que não se ensina como tal, não se aprende. É uma sensibilidade que o investigador desenvolve com o tempo. Por isso é que os nossos estudos, os primeiros, vão ser mesmo assim, mais ou menos. E não precisamos ter vergonha ou receio dos estudos regulares, mal conseguidos. Porque é próprio da caminhada, aprendermos. Depois de você ler o relatório, 3 meses, 1 ano depois, mas eu podia ter usado um inquérito em vez de entrevista. Eu se calhar podia ter feito entrevistas e inquérito ao mesmo tempo. Isso aqui não está bem explicado. Portanto, vamos aprendendo e ganhamos tato, porque não há um regulamento que diz esse tema é inquérito, esse tema é entrevista. Não há, não está em lado nenhum. O investigador tem que desenvolver esse tato, essa sensibilidade. É como o cozinheiro. O cozinheiro, ele aprende a combinar os ingredientes, sabe como é que são os temperos, mas a quantidade de sal para pôr num prato, quanto é? Não está lá. É a gosto, até lá uma receita vem, coloque sal a gosto. E a gosto é o quê? Se cada um tem a sua língua. Muito baixo. Então, você é que põe hoje. Pensa para eles, como que eu estou a me ouvir? Porque eles estão a me ouvir, eles estão a emitir. Eles têm que cortar. Sim, têm que cortar. Então, você hoje tira assim um bocadinho de sal, põe, deixa o arroz cozer, poxa, e vai ficando com uma memóriazita esse sal assim chega. E é a mesma coisa com a pesquisa. Aqui nós vamos falar de muita coisa. Eu vou tentar passar a minha experiência. Mas há muito da metodologia que vocês vão aprender sozinhos, fazendo, errando, acertando, errando. Pois, algumas coisas irão aprender desta forma, acertando, errando, acertando, errando. E assim segue a vida. Qual é o tema que dá para fazer com pesquisa quantitativa? A todos. Qual é o tema que dá para fazer com quantitativa? A todos. Qual é o tema que dá para fazer com pesquisa quantitativa? Nenhum. Então como é que é tudo? Tudo nenhum. Tens que fazer análise caso a caso. Até mesmo um mesmo tema pode ter objetivos diferentes. E tendo em conta os objetivos daquele tema, pode ser quantitativo ou pode ser qualitativo.
O senhor João gostaria de saber qual a diferença, ou seja, quando é que devemos aplicar a amostra representativa? Bem, não percebi a pergunta, mas vou dizer quando é que devemos aplicar Considerar a amostra representativa. a amostra representativa relativamente ao universo. Pois tá, vai depender do tamanho do universo. Normalmente a representatividade da amostra, ela, para efeitos estatísticos, ela é definida num percentual, ok? 3 aceita-se por cento da população, mas isso é relativo. Imagine que eu queira fazer um estudo sobre a pobreza em Angola. Nós somos cerca de 33 milhões de angolanos. Então, para o meu estudo ser representativo, eu tinha que falar com pelo menos 33, tinha que falar com pelo menos 3 milhões e 1%. Eu tinha que falar com, vamos lá, 10 milhões. Com 9 milhões de angolanos para ser representativo? Não. Como você vai fazer um estudo com 9 milhões? Não se coloca. Portanto, a representatividade da amostra, ela é relativa à população, ao universo. Mas se eu tiver a fazer um estudo sobre o aproveitamento de uma sala de aula de 60 alunos, obviamente 60 alunos, eu posso falar com todos. Não posso dizer, não, vou falar com 20. Não, 60 alunos, quem fala com 60 pode falar com 20. Então, a amostra representativa é quando aquele grupo que nós retiramos do todo tem as propriedades, digamos, mais dispersas que o todo tem. Porque é uma questão da quantidade. Eu tenho um universo de 30, não posso trabalhar com 1, nem com 2, nem com 3. 1, 2 ou 3 não são representativos de 30. Então, eu aqui no 30, a partir de 15, mais 1, estou diante de uma amostra representativa. Quantitativamente falando, atenção, a partir de 15 mais 1, que é 50% mais 1, ok? Para estes universos em que é possível trabalhar com 50% mais 1, não é com um universo de 33 milhões. Nunca vais conseguir trabalhar com 15 milhões e meio, não consegues, ok? Para esses casos, portanto, aqui a parte da relatividade. Depois, não basta que eu tenha 15% mais 1, 15% mais 1, ou seja, 15 mais 1, que no fundo queria dizer 50% mais 1, para dizer que estou bem acima de 50%, é preciso que haja uma heterogeneidade dentro da amostra. Se aqui são 15 homens mais 15 mulheres, eu se escolher só 15 homens e uma mulher, essa amostra deixa de ser representativa. Okay? Portanto, a representatividade é na quantidade e na qualidade. Isto é que é representatividade. Mas isso é matéria mais para frente para ver. Mas fica já aqui explicado. Portanto, é isto. Continuando, é preciso nós entendermos a hierarquia do dispositivo metodológico. A hierarquia do dispositivo metodológico. Eu, quando comecei a aula hoje, disse, os estudantes, quando falam de metodologia, a questão que se coloca é, vou fazer enquete e vou fazer questionário. Isto não é a pergunta primeira, porque eles estão no meio. O inquérito ou questionário não é uma questão que se define ali, define-se depois. Olha, parece que ele previu o slide seguinte, né? O estudante que perguntou. A amostra é população, bem, isso nós aprendemos na estatística,